Toda lenda nasce de uma história, mas algumas se recusam a morrer. E quando criaturas que deveriam existir apenas nos contos começam a aparecer nas florestas, a pergunta deixa de ser: é real? E passa a ser: quem estava observando quem o tempo todo? Um caçador atravessava uma região seca e coberta por vegetação baixa quando registrou algo que até hoje não conseguiu explicar. Enquanto observava a paisagem em busca de animais, percebeu ao longe uma figura enorme caminhando lentamente pelo campo, completamente alheia ao fato de estar sendo observada. A criatura avançava de forma calma, quase tranquila demais para aquele cenário isolado. Seus movimentos pareciam naturais, mas havia algo estranho em sua presença que mantinha o caçador imóvel enquanto continuava gravando escondido. Então, no instante em que a figura desapareceu entre a vegetação, algo inesperado aconteceu com a câmera. A imagem começou a distorcer violentamente. A lente perdeu o foco, as cores ficaram embaralhadas e a gravação se tornou quase impossível de entender antes de terminar abruptamente. Ninguém sabe se aquilo foi apenas uma falha técnica ou uma coincidência perturbadora ligada ao estranho encontro registrado naquele dia. Em outubro de 2023, caçadores que analisavam câmeras instaladas em uma floresta remota encontraram imagens que rapidamente se espalharam pela internet. Pouco depois das 10 da noite, a câmera registrou um policial armado caminhando cuidadosamente pela mata, como se estivesse procurando algo específico na escuridão. Minutos depois, uma segunda figura surgiu exatamente no mesmo local. Desta vez, tratava-se de uma enorme silhueta bípede coberta por pelos escuros, com uma estrutura larga e altura impressionante. A sequência levantou imediatamente diversas teorias. Muitos começaram a se perguntar se o policial já estaria investigando relatos sobre alguma criatura na região antes mesmo da gravação acontecer. Céticos afirmaram que poderia ser apenas uma pessoa usando roupas pesadas de camuflagem, mas as proporções incomuns da figura continuaram intrigando milhares de espectadores. No início da década de 1990, um ex-guarda florestal e seu colega viajaram para as Montanhas Azuis, no estado de Washington, motivados por relatos frequentes de avistamentos do pé grande. Durante a expedição, eles encontraram enormes pegadas espalhadas pela floresta, marcas grandes demais para serem ignoradas. Convencidos de que algo incomum circulava pela região, os dois fizeram moldes de gesso das pegadas para preservar as evidências. Nos anos seguintes, as descobertas continuaram. Em 1992, eles afirmaram ter filmado uma figura gigantesca próxima à mata, enquanto novas pegadas apareciam ao redor da área. Mais tarde, marcas com cerca de 35 centímetros voltaram a surgir em diferentes pontos da floresta, alimentando ainda mais as histórias sobre uma possível criatura escondida nas regiões montanhosas. Até hoje, os registros continuam dividindo opiniões entre pesquisadores curiosos e céticos. Um homem decidiu passar alguns dias acampando em uma floresta isolada no norte dos Estados Unidos e instalou uma câmera próxima à barraca esperando registrar apenas animais selvagens durante a noite. Mas as imagens capturaram algo completamente diferente. Perto da tenda surgiu uma figura gigantesca coberta por longos pelos escuros, muito mais alta do que uma pessoa comum. A criatura não apenas atravessou a área. Em determinado momento, ela pareceu golpear a barraca com um galho enorme, como se estivesse tentando intimidar ou alertar quem estivesse lá dentro. Pouco depois, a gravação terminou de forma repentina e sem explicação. Alguns acreditam que a câmera tenha sido danificada, outros apontam que o encerramento brusco apenas aumentou a tensão do vídeo, deixando claro o quão próximo aquele encontro realmente chegou de se tornar algo muito pior. Durante uma tarde aparentemente comum, um homem observava um vale à distância quando percebeu algo se movendo entre os arbustos. No meio da vegetação, uma figura humanoide escura subia lentamente a encosta da colina. Curioso, ele começou a gravar imediatamente. Mesmo distante, era possível notar uma silhueta coberta por pelos e movimentos estranhamente tranquilos.
A vegetação dificultava enxergar detalhes mais claros, mas isso não impediu que o vídeo despertasse enorme discussão online quando foi publicado. Enquanto alguns descartaram a gravação como apenas mais um vídeo desfocado, outros insistiram que o formato da criatura parecia semelhante a descrições frequentemente associadas a relatos do Sasquatch. A combinação entre distância, baixa qualidade da imagem e o comportamento incomum da figura transformou o registro em mais um mistério das áreas selvagens. Em maio de 2024, um caminhoneiro viveu uma experiência assustadora próximo à região de Sunchild, no Canadá. Ao amanhecer, ele caminhava em direção ao complexo industrial onde trabalhava quando percebeu uma figura enorme parada próxima à borda da área. Segundo o motorista, a criatura parecia absurdamente alta, com algo próximo de 3 metros de altura e uma postura totalmente ereta. Assustado, ele recuou imediatamente e voltou para o caminhão sem tirar os olhos da figura. Antes de partir, a câmera do veículo registrou rapidamente a silhueta imóvel observando a distância. O vídeo rapidamente começou a circular online, reacendendo antigas histórias sobre encontros com o pé grande nas florestas remotas do Canadá. Um vídeo recente deixou milhares de pessoas desconfortáveis ao mostrar uma enorme silhueta escura parada na beira de uma floresta durante a noite. A figura permanecia completamente imóvel, quase perfeitamente camuflada entre as árvores. Mesmo assim, o contorno era visível o suficiente para revelar uma forma humanoide alta observando silenciosamente da escuridão. A câmera continuou focada na criatura, enquanto espectadores aguardavam algum movimento, esperando que ela desaparecesse mata adentro ou avançasse em direção à gravação. Mas nada aconteceu. Sem qualquer aviso, o vídeo simplesmente terminou. O encerramento abrupto gerou ainda mais debates na internet. Alguns acreditam que tudo não passou de sombras e ilusão causada pela baixa iluminação. Outros afirmam que justamente a quietude absoluta da figura tornou o registro muito mais perturbador do que qualquer gravação comum de vida selvagem. Durante uma gravação em uma floresta isolada, um pesquisador percebeu algo estranho escondido entre arbustos densos e sombras profundas. Ao aproximar o zoom da câmera, surgiu a imagem de uma figura extremamente pálida observando o imóvel da vegetação. Foi então que a cena ficou ainda mais perturbadora. Os grandes olhos escuros da criatura pareceram piscar lentamente várias vezes, transformando o registro em algo difícil de ignorar. O pesquisador ficou convencido de que havia capturado um raro avistamento de uma criatura desconhecida escondida na mata. Quando o vídeo foi publicado, a internet rapidamente se dividiu. Alguns acreditavam estar diante de uma versão incomum do lendário pé grande, adaptada às regiões mais remotas da floresta. Outros afirmavam que a aparência da criatura parecia muito mais próxima de algo extraterrestre do que qualquer lenda conhecida. Como a gravação nunca mostrou claramente o corpo inteiro da figura, o mistério permaneceu sem resposta, alimentando ainda mais teorias sobre o que realmente estava escondido entre as árvores. Durante uma caminhada solitária pelas montanhas cobertas pela neblina dos Apalaches, um excursionista registrou uma cena que muitos passaram a relacionar com antigos relatos do Sasquatch. Parcialmente escondida atrás de uma árvore enorme, uma figura escura e gigantesca permanecia completamente imóvel, em silêncio absoluto. Boa parte do corpo ficava encoberta pela mata, mas a presença da criatura era impossível de ignorar. Segundo o caminhante, a sensação era de estar sendo observado atentamente por algo escondido nas profundezas da floresta. Por longos segundos, nenhum dos dois se moveu. Somente depois de registrar rapidamente a cena, o homem decidiu recuar lentamente e deixar o local. Assim que as imagens apareceram online, começaram as discussões. Alguns acreditavam que tudo não passava de uma sombra incomum entre as árvores. Outros enxergaram na figura a imagem de um guardião silencioso da floresta, escondido longe da presença humana.
Em 2013, próximo a um parque estadual em Bradford, um homem afirmou ter capturado um dos registros mais claros já associados ao pé grande. Enquanto permanecia dentro do carro perto da floresta, ele percebeu movimentos estranhos entre as árvores. Ao olhar melhor, notou duas figuras enormes paradas no meio da mata. As criaturas pareciam medir mais de 2 metros de altura e desapareceram rapidamente logo após serem fotografadas. As imagens revelaram formas escuras parcialmente escondidas pela vegetação, suficientes para chamar imediatamente a atenção da internet. Mas outro detalhe acabou alimentando ainda mais o mistério. Próximo às figuras, uma placa de trânsito aparecia completamente torcida, como se tivesse sido dobrada por uma força incomum. Para muitos, aquilo reforçava a ideia de que algo extremamente forte poderia ter passado pela região. Já os céticos argumentaram que a placa danificada não provava absolutamente nada sobre as figuras registradas nas fotos. Enquanto se preparava para passar a noite sozinho em uma área isolada da floresta, um excursionista sentiu algo estranho antes mesmo de enxergar qualquer coisa. A escuridão ao redor parecia diferente, como se não estivesse mais vazia. Ele pegou a lanterna e começou a iluminar as árvores ao redor. Foi então que viu algo escondido atrás de um tronco observando em silêncio. A figura abaixava e reaparecia lentamente, quase como se estivesse brincando de se esconder. O comportamento parecia estranho, inquietante e completamente fora do normal. Mantendo a câmera ligada, o homem continuou observando. Então, sem qualquer aviso, a criatura avançou rapidamente em sua direção. Ele teve apenas tempo suficiente para fugir correndo pela mata. Segundo o relato, o que saiu das árvores naquela noite não parecia nenhum animal conhecido. A criatura tinha uma aparência bruta, carnuda e assustadoramente adaptada à escuridão da floresta. Um grupo de excursionistas descansava próximo ao acampamento quando ouviu barulhos vindos da mata ao redor. Imaginando se tratar de algum animal selvagem, eles apontaram lanternas e câmeras na direção do som. No início, a silhueta parecia lembrar um lobo parado na beira da escuridão. Mas quando o rosto da criatura ficou mais visível, aquela comparação desapareceu imediatamente. Antes que conseguissem entender o que estavam vendo, a figura recuou para dentro da mata. O grupo permaneceu imóvel, observando em silêncio absoluto. Então a criatura apareceu novamente, desta vez muito mais perto. Sob a luz das lanternas, a figura revelou detalhes perturbadores que coincidiam perfeitamente com antigas descrições do chamado homem-cabra presente em lendas urbanas. O pânico tomou conta do grupo. Poucos segundos depois, todos correram e a gravação terminou abruptamente, deixando apenas as imagens confusas daquele encontro assustador na floresta. Like, inscrição e bora pro susto com estilo. Só pra lembrar, claro.